E aí, galerinha do Educabra, o mundo da educação em primeiro lugar. Aí vocês ficam, horas, professor, por que o mundo da educação em primeiro lugar? E eu me lembro, quando eu era jovem, e eu estudava aqui no município de São Paulo, que eles disponibilizavam as agendinhas pra gente, né? E ficava escrito bem na frente da agendinha, inclusive eu tenho uma aqui, vou mostrar pra vocês. Essa é antiga, deve ser lá nos meados de 2009. Tá escrito, aprender é ver a vida de outra maneira. Essa aqui é de 2010. De 2010. 2010. E tá escrito, aprender é ver a vida de outra maneira. Mas como assim aprender é ver a vida de outra maneira? Sim, galera. Nessa aula, na verdade, nessa aula recreativa, eu vou falar um pouquinho sobre massa e sobre volume. Tá, o que é massa e volume, peso, não são as mesmas coisas? E sim, tem podemos dizer aí que é uma espécie de sinônimo, né? São palavras semelhantes, mas têm suas diferenças. E eu vou tratar aqui de forma simples, muito simples. Mas antes de mais nada, eu queria começar lendo uma frase que eu adoro muito, esse filósofo, Sócrates. Eu tenho um livro aqui, inclusive, de Sócrates. Adoro, comecei a conhecer ele no ensino médio, né? Depois vocês vão, se tiverem curiosidade, eu posso tratar sobre ele mais pra frente. E ele dizia o seguinte: sob o comando de um forte general, todos os soldados também serão fortes. Quer dizer, sob o comando de um bom general, todos os soldados também serão fortes. Quem seria esse general? General é o líder, é a pessoa que coordena, é a pessoa que dá a direção. E todos os outros soldados, guerreiros valentes, guerreiros e guerreiras, também se tornam tão fortes quanto o seu general. Quer dizer, vocês vão se tornar muito fortes. Então a gente pode até correlacionar essas duas frases. Tanto essa, sob o comando de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. Todos os outros soldados serão fortes. E também que aprender é ver a vida de outra maneira. Quer dizer, se vocês aprenderem a ver a vida de outra maneira, essa maneira a qual a gente, os generais ou mediadores do conhecimento, apresentar para vocês, vocês vão ter ferramentas que vão fazer com que vocês, educandos, se tornem mais fortes. E vendo a vida de outra maneira, vocês se tornarão mais fortes. Isso é incrível. Isso é muito incrível. Pois bem, o assunto hoje será massa e peso. Qual que é a diferença de um com o outro? Primeiramente, massa. Nós somos compostos de massa. Tudo é composto de massa. Isso é massa. Isso é massa. Isso aqui também é massa. Isso aqui é massa. Tudo é composto de massa. Isso é massa. Isso aqui é uma borracha, tá? Isso aqui é um ímã. Isso aqui é um isopor. Olha o tamanho enorme, né? O isopor. Isso aqui é gesso. Isso aqui é uma rolha de vinho. Ou champanhe, né? Se caso você preferir champanhe. Os pais, tá? Os pais que tomam champanhe no final do ano. Não recomendo, tá? Mas, tudo bem. Os pais, os adultos gostam. Nada a declarar. Pois bem, tudo aqui é composto de massa e são materiais diferentes. São materiais distintos. Porém, cada um também tem um peso. Um peso distinto. Ó, esse tem um certo peso e é composto por uma massa. O ímã também tem um certo peso e é composto por uma massa. O gesso também tem um peso e é composto por uma massa. Enfim, todos também têm um peso, é composto por uma massa. E por que? Eu te pergunto. E por que às vezes você vai na intenção de pegar um certo material? Não sei se isso já te aconteceu, mas pare para observar e refletir. Quando você vai pegar algum certo objeto, você pensa que é um peso, opa, e é outro. Por exemplo, esse é enorme e eu penso que é pesado. Na hora que eu pego, opa, é muito leve e ele é grande. Ou talvez esse pequenininho. Às vezes você vai pegar, você pensa que é leve, você vai ver, dá um tranco e é pesado. O seu é. Mas este não é menor do que este? Comparem. Sim, esse é bem maior. Sim, esse é menor. E sim, esse é mais leve do que esse. E é isso
que eu quero explicar para vocês. O porquê do objeto maior ser mais leve do que o objeto menor. Sendo que é meio incoerente, né? Porque o certo seria quanto maior, mais pesado. Aí que tá o porém. Não é só porque quando ele é maior, ele é mais pesado. Isso depende da massa. E o que o peso tem a ver? O peso é quando a gente soma a massa com a gravidade, a força gravitacional, que seria uma força que a Terra tem. Sabe quanto, ó, por exemplo, todos nós temos peso, tá vendo isso aqui, ó? Quanto a gente, tudo cai para baixo. Eita, poxa, eu vou quebrar as coisas aqui. É devido à gravidade que o planeta Terra tem, e ele puxa as coisas para baixo. Então, se a gente pegar uma massa e a força gravitacional, a gente consegue ter o peso, que é o nosso peso que a gente conhece da forma comum. Que é o nosso peso quando a gente sobe numa balança. Por exemplo, eu tenho 70 quilos. Quantos quilos você tem? Quantos quilos o papai e a mamãe de vocês têm? Já se perguntaram? Quando eu subo na balança, eu tenho 68, 69, 70 quilos, mais ou menos. Quer dizer, os meus quilos, ele é composto pela minha massa mais a força gravitacional. A força que me puxa para baixo do nosso planeta Terra. Cada planeta tem uma certa força gravitacional, tá? Mas vamos tratar aqui da força planetária, do nosso planeta onde a gente vive. Eu, você, todos nós. Então é isso, personas. Podemos observar aqui que a massa ela é composta por moléculas. Cada objeto é composto por moléculas. E quanto mais unido é essa molécula, mais denso se torna essa massa. Mais denso se torna esse objeto. Deixa eu baixar aqui. E quanto mais denso é esse objeto, mais pesado ele se torna. Observe a borracha. Observe o ímã. Eles são praticamente do mesmo tamanho. Eu vou fazer um teste. Eu vou fazer uma comparação. Quero que vocês fazem aí na sua casa, junto com o papai e junto com a mamãe. Ou com algum responsável. Tá bom? Vou pegar esse papelão e vou usar ele como base. Vou pegar a régua e vou usar ele como... Enfim, vou projetar uma balança. A régua tem 30 centímetros, então vou colocar bem no centro. Certo. Borracha. Ímã. Vou colocar ambos na mesma ponta. Mas vocês precisam ver, né? Vamos lá. Acho que dá pra ver agora. Aqui. Certo. Vou colocar na mesma ponta. E eu vou começar a soltar aos poucos. Vocês vão ver que, ó, o ímã começa a puxar pra baixo. Então o que eu vou fazer? Ele tá mais pesado do que a borracha, sendo que os dois têm a mesma proporção. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ímã mais pro centro. E agora a gente consegue ver que atingiu um equilíbrio. Né? Isso aqui é uma questão física que a gente não vai conseguir explicar agora, né? Porque é muito específico, muito técnico. Mas a gente consegue entender que, se deixar na proporção normal, o ímã acaba se tornando muito pesado, mais pesado do que a borracha. Então, a gente só consegue se colocar mais pro centro, né? Perfeito. Então aqui já podemos perceber que o ímã é mais pesado do que a borracha. Agora vamos ver se o ímã é mais pesado do que... Ó o tamanho. Dá pra ver que o ímã ele é menor do que a rosca. Então vamos fazer o teste. Coloca novamente. E o ímã é muito mais pesado. Muito mais pesado. Faz um teste na casa de vocês. Pede pra mãe e pro papai ajudar. Que vocês vão entender a desproporção que é entre o peso do ímã e para outro material. Tanto a borracha quanto essa rosca. E por quê? A gente pode observar pelo isopor. O isopor ele é grande e muito leve. E quando a gente quebra ele, a gente consegue ver que ele não é tão sólido quanto os outros materiais. Porque as moléculas dele não estão tão unidas, como por exemplo do ímã. Que como eu falei, quanto mais unida, mais denso. E quanto mais denso,
mais pesado. Então, por exemplo, tanto a rolha, rosca, enfim, e a borracha, o material deles não é tão unido o suficiente para causar um peso. Não tem tanta massa e essa massa não é unida o suficiente para ter um peso superior ao do ímã. E a mesma questão serve para esse isopor, já que as suas unidades estão separadas. E entre uma unidade e outra, não é o vácuo que existe, é ar, existe ar. Então isso faz com que o material fique muito mais leve. Muito mais leve, galera. Então é isso. Tem a questão do volume, né? Volume, que é a proporção, o tamanho, o volume. Esse tem um volume menor, esse tem um volume maior. E tem também a massa. Quanto mais unida a massa, por exemplo, esse tem um volume menor porque a massa dele é mais unido. Esse aqui o volume é maior porque a massa dele é mais separados. Então a gente descobre a densidade desses materiais, que é igual à densidade desses materiais. Quanto maior o volume e menor a massa, menos denso. Quanto menor o volume e maior a massa, mais pesado. Então é mais denso. Então quanto mais denso é um objeto, mais pesado. Quanto menos denso é um objeto, mais leve. Super legal, né, gente? Super legal. Uau! Você já consegue ver agora o mundo de outra maneira. Agora você consegue olhar com os olhos de que a questão do tamanho não é sempre relevante para a gente entender o peso. Às vezes coisas muito grandes têm um peso menor do que coisas pequenas. Mas e quando o material é similar? Tanto um quanto o outro. Ambos são similares, porém um é mais denso, outro é menos denso. Eu vou mostrar isso para vocês, porém com outro material. Um material talvez mais interessante. Eu trouxe para vocês aqui. Infelizmente eu não vou conseguir compartilhar. São 2 barras de chocolate. Elas parecem ter o mesmo tamanho, mesmo volume. Mas vamos ver se tem a mesma densidade. Parece ter a mesma massa, não sabemos. Vamos ver se tem a mesma massa. Mesmo volume, que é tamanho, a gente sabe que tem. Eu vou quebrar eles agora para a gente fazer o teste. Quebrei, vou mostrar pra vocês que ele é bem denso. Ele é bem denso. Tá vendo? Não tem nenhuma bolinha. Ele é todo composto, todo completo. Agora a diferença para esse daqui. Quebrei. Esse é o aerado, né? Que se chama air, que tem air dentro. Por quê? Olha, vocês conseguem ver a diferença? Que esse tem várias bolinhas e esse não. E esse que não tem bolinhas é porque entra na questão do isopor, aonde a massa dele está mais separada do que este mais sólido, que tem a massa mais unida. E por isso o mais sólido, ele se torna mais pesado, né? Coisas de miligramas, né? Quase imperceptível à mão, do que o aerado. O aerado, no caso, se torna muito mais leve. Comparem depois os 2 chocolates. O tradicional com o aerado. Vocês vão perceber que o aerado ele é muito mais leve do que o tradicional. Certo, crianças? Encerro aqui com vocês. Obrigado pela experiência, tá? Eu espero que vocês tentem fazer o comparativo na casa de vocês com um responsável, é claro. E eu quero finalizar com uma frase novamente de Sócrates. Vou mostrar novamente o livro para vocês. Esse foi Sócrates, um grande pensador, um grande filósofo da Grécia Antiga. Ah, minha gata. Eita, tá fazendo bagunça. Pelos anos de 500 antes de Cristo. Ele viveu antes de Cristo e conseguiu ter também um pensamento tão relevante quanto. Que até hoje faz muito sentido na nossa idade contemporânea. Muito do que ele disse ainda é presente. E eu vou ler uma frase para ele novamente só para encerrar esse vídeo. Espero que vocês gostem. A verdade não está com os homens, mas entre os homens.
E de fato, a verdade não está comigo, não está com um outro professor, com um doutor, com uma pessoa comum, com vocês, com os pais, mas sim entre a gente, entre mim e entre você, porque a união das pessoas é que faz com que... Vocês conhecem a famosa frase que muitas cabeças pensam melhor que uma? É isso mesmo. Então, quanto tem mais pessoas pensando conjuntamente, a verdade se torna cada vez mais forte. Gente, muito obrigado e nos vemos na próxima.